Bom, queridos, nós, como eu falei, estivemos ali no final de semana, mais um seminário dos dons que nós conseguimos fazer. Recebemos o convite dos pastores, se eu não me engano foi o ano passado que eles nos chamaram para estar lá, e nós marcamos ali, colocamos na agenda, programamos e tal, fomos, e foi muito legal. Foi mais uma cidade. Eu vou te falar, meu irmão, que viagem cansativa, porque nós colocamos o trajeto, e o trajeto bateu que você vai até ali, antes de você chegar na ponte do viaduto que vai para Toledo, Cascavel ali, você entra sentido Francisco Beltrão e Palmas. E nós entramos, estava eu, irmão da igreja, nós entramos, fomos, pá, de boa. Eu fui na boleia, né, meu querido, levando uma parte. Aí chegou a hora, eu falei, ó, irmão, toca você agora aí, vai contigo que eu preciso agora falar com o Senhor, porque Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Então eu preciso dormir agora para o Senhor poder falar comigo. Isso é um versículo bíblico, o Senhor dá aos seus amados até enquanto dorme. Então eu preciso dormir um pouquinho e tal, estava cansado, irmão assumiu. Eu vou te falar, gente, a gente não sabia, tinha uma obra no final de Palmas, quase chegando ali em Santa Catarina, que nós ficamos mais de 2 horas dentro do carro parado, chuva, nem para sair, sabe que antigamente quem era criança, quando o trânsito parava, o pai sempre saía do carro para poder ver, puxa o cinto, dá aquela pegada, deixa eu trocar a ideia para poder, porque o cara tem que estar antenado. E eu sempre agora, eu sou um desses, quero estar antenado, o que está pegando? Você vai no carro da frente, o cara parou agora, o que está rolando aí, está para saber, né, parceiro? Aí o cara vai andando, nem para sair dava, meu irmão. Quem fazia isso? Deixa eu ver, se tem alguém que fazia isso, ou o pai fazia isso, quem viu o pai fazer? A gente vê, hoje somos nós, aí os velhão fazendo isso muitas vezes. Então estamos lá e tal, e foi, meu irmão, só que é o seguinte, o seminário começava 8 horas, e eu falei que eu chegava às 6:30, foi dando 6:30, 7 horas, 7:30, 8 horas. Pergunta se tinha sinal no celular. O capeta, o sangue de Jesus tem poder. Acho que ele bloqueou todas as antenas possíveis. Meu irmão, não tinha sinal de telefone. O meu é operadora Vivo, o do irmão era TIM, nenhuma das duas, para poder mandar. Meu irmão, 8 horas. Eu falei, imagina o pastor, eu estou no lugar dele, o que eu faço agora? O preletor convidado não veio, não chegou, como que vai ser? Meu irmão, 8:30, 9 horas, nós estávamos na estrada ainda, meu irmão, que foi liberado 2 horas depois, e bora, vamos, meu irmão. Não tinha buraco, tinha panela, tinha caldeira na estrada, tinha crateras que eu falava, se cair aqui, acho que eu caio no inferno, desvia, irmão, de tão grande que era aqueles negócios e tal. E nisso, para ajudar, nós achávamos que ia ter posto de gasolina no caminho da onde nós fomos, mas não teve, meu irmão. Começou a baixar, 20 quilômetros faltam, 19 quilômetros a gasolina. Eu falei, Deus, e agora? Eu vou pregar sobre o sobrenatural, mas eu quase não estou crendo que o tanque vai mover. Jesus, me ajuda. Eu falei para o irmão, mantém aí, vamos, meu irmão, diminui, desliga o ar-condicionado para economizar combustível, meu irmão. Jesus, você fica achando que nós vamos lá e vamos comer frutas silvestres? Não, meu irmão, é perrengue. Jesus, me ajuda. Eu olhei no Waze, olhei no combustível, falei, vai dar para entrar na cidade. A gente fala para alguém buscar a gente. O posto que achava estava fechado. Meu irmão, entramos na cidade, o painel apareceu assim, ó. Tá brincando comigo, né? Tipo, piscava, já não tinha mais nada. Mas graças a Deus deu certo. Eu cheguei para ministrar 10 horas da noite. Eu entrei, eu falei, cara, a igreja deve estar com os porretes na mão para querer pegar a minha vida, me moer na porrada. A hora que eu entro, a igreja adorando, tomado, o pastor estava pregando, a igreja estava, meu irmão, daquele jeito, todo mundo cozido no Espírito Santo, aleluia, aquela presença maravilhosa. Eu cheguei para o pastor e falei, e aí, faço hoje ou quer deixar para amanhã para fazer às 3? Ele falou, vê como está a igreja. Eu olhei para a galera, e aí, vamos? Bora, meu irmão do céu, comecei a pregar 10 horas da noite. A unção de Deus veio, vidas foram batizadas no Espírito Santo, pessoas receberam novas línguas, cânticos espirituais, vimos curas, vimos tantas coisas que Deus operou. Pode aplaudir Jesus bem forte, aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes na nossa caminhada nós sempre vamos achar que a vida vai ser fácil.
mas na verdade não vai. Nós, pais, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente os pais de hoje. Presta atenção, papis, presta atenção. Nós estamos gerando muitas vezes uma geração Nutella, uma geração que não pode ter pressão. Ai, meu filho espirrou, machucou. Nós começamos a gerar uns filhos que não sabem ouvir não. Nós geramos crianças que não sabem ouvir não, não sabem de repente ali falar não vai, como que é. E nós achamos que isso daí está ajudando, mas na verdade não, porque chega lá na vida, na frente, a hora que vem a bomba e a pressão, vai lembrar, cadê minha mãe para me salvar? Cadê meu pai para me salvar? Então às vezes a galera fantasia, achando que a vida vai ser um mar de rosas. Mas quando você, por exemplo, quando você é jovem, você não imagina que você tem conta para pagar. Porque você chega em casa, a comida está na mesa. Você vai ligar o chuveiro está quente. Você vai fazer alguma coisa, tem coisa na geladeira. Mas na hora que você cresce, sai de casa, né? Que a hora que você casa, você imagina que vai ser tudo só love. A hora que você casa, você fala, meu Deus, amor, eu e você hoje, aleluia. Só love. Mas na hora que você fala sim, os códigos de barra começam a vir na sua vida. Eles começam a vir um atrás do outro. É quase que assim, ó. Chegamos. Que aí você vê aluguel chegando, vê conta chegando, vê tudo chegando. Você fala, meu Deus, o love deixa para depois. Ó, o boleto aqui, amor. A conta de luz, a conta de água. E você fala, meu Deus, e agora? Aí você vê que a vida não é um mar de rosa. Você vê que a vida tem que dedicar, tem que ter esforço, tem que trabalhar. Ou você vai querer ser alguém de 40, 50 anos... Aí mãe, dá um 10ão para mim. Sangue de Jesus tem poder. A não ser que você esteja num propósito estudando, como eu conheço muitos que estão no propósito, que abriram mão para estudar, é outro papo, tá? O trabalho é o estudo agora. Mas agora tá lá, marmanjão, 50 anos. Ô mãe, dá um 10 pila aí. Sangue de Jesus. Agora, por que eu falo isso? Porque como eu falei, nós achamos muitas vezes que a vida vai ser um mar de rosas, tudo vai ser fácil. Na verdade não vai. Nós teremos dificuldades, nós teremos problemas, nós teremos pancadas, nós teremos várias situações. Tivemos lá, meu irmão, imagina, eu saí 10 horas da manhã, sexta-feira, cheguei 10 horas da noite no lugar, para chegar para pregar. Eu estava quebrada, minha lombar moída. Bora, vamos fazer acontecer. Ali eu fui tomado pelo Espírito Santo para poder ministrar. Eu não dormi depois, eu capotei depois. Meu irmão, foi, mas pressões, situações, coisas que na nossa vida nós passamos, que nós jamais imaginaríamos, mas vem, acontece. Porém, quando nós olhamos, nós servimos um Deus que move o impossível nas nossas vidas. Nós não podemos apenas falar que nós servimos um Deus da boca para fora, mas nós temos que buscar o Senhor de todo o coração e saber que o Senhor tem promessas para mim e para você, saber que o Senhor tem palavras para mim e para a sua vida. Nós servimos um Deus que a palavra fala, e não é historinha da carochinha. A palavra fala que Deus chegou a parar o sol, a lua por quase um dia inteiro, para que Josué pudesse vencer a batalha. O Deus que você serve, até na atmosfera Ele mexe. Um Deus que nós servimos, um Deus que nós buscamos, Ele faz mulher estéril ter filhos, Ele fecha a boca de leões, Ele faz apagar, ou melhor, Ele faz com que a força do fogo não queime aqueles que estão com Ele. Ele faz aqueles homens que têm a unção do Senhor, a própria sombra deles, curar os enfermos. Então nós vemos esse Deus que ressuscita mortos, esse Deus que faz milagres, esse Deus que faz sinais, esse Deus que faz prodígios. E nós temos que ter no nosso coração que Deus tem promessas para mim e para você. Posso ouvir um amém, igreja? Então, quando nós lemos na palavra de Deus, nós vemos isso, promessas e mais promessas do Senhor para as nossas vidas. Nós achamos que Deus só vai abençoar um e não vai abençoar outro, mas a palavra fala em Atos 10:34, a parte do versículo, Deus não faz acepção de pessoas. Então 10:34 ele fala disso, Deus não faz acepção de pessoas. Claro, Deus ele vai mover sobre aqueles que têm aliança com Ele, caminham debaixo de obediência a Ele. Não é eu saindo, vivendo do jeito que eu quero e Deus siga-me os bons e me abençoe, ponto final. Eu preciso caminhar debaixo da direção e da palavra do Senhor para a minha vida. Então, o mesmo Deus da Bíblia, que fez grandes sinais, milagres e prodígios, hoje Ele procura homens e mulheres que ousam crer, que ousam caminhar por fé, que desejam
desejam que esse Deus do sobrenatural mova em nossos dias, e essa pessoa precisa ser eu, precisa ser você. Nós temos que ter no nosso coração o desejo ardente para ver as promessas do Senhor se cumprindo nas nossas vidas, para ver os sonhos que o Senhor tem para nós se realizando. O Deus de promessas, um Deus de milagres, Ele quer tocar a minha, a sua vida, e para isso nós temos que caminhar por fé, crer, confiar, perseverar. Salmo 119, 162, o versículo diz assim: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Despojos era quando eles iam nas batalhas e eles pegavam as riquezas do inimigo, a qual eles venceram. Então o texto está falando que eu me alegro nas tuas promessas, como quem acha grandes riquezas, despojos, e isso tem que estar no meu e no seu coração, uma alegria, mesmo em meia dificuldade, mesmo em meia pancada, sabendo um Deus de promessa moverá na minha vida, o Deus do sobrenatural vai mover na minha casa, e eu creio e verei o Senhor movendo na minha vida. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Então nós devemos nos alegrar nas promessas do Senhor, pois Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se na palavra de Deus está escrito que tem perdão, tem cura, tem restauração, tem salvação, tem milagres e tantas outras coisas à minha e à sua disposição, a nossa missão é crermos e tomarmos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas agora, como eu falei, a vida não é um mar de rosas. Nós teremos situações difíceis, e eu creio que só poderemos viver aquilo que Deus tem quando nós aprendemos a perseverar, quando nós aprendemos a marchar, a crer. Quando a lágrima escorre, dá vontade de parar e de abandonar, mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que continuar crendo. Por quê? Porque passaremos por momentos onde a nossa fé será mexida e chacoalhada. Passaremos por momentos onde precisamos perseverar. Passaremos por momentos onde não podemos perder a esperança. Nós passamos por momentos de levantes do inimigo. O inimigo vai querer se levantar. Nós passamos momentos onde dúvidas querem vir sobre nós. Será que Deus move ainda? Para que ficar indo tanto no culto? Para que ficar tão envolvido? Mas será que vale a pena? Situações que vão acontecendo. E hoje eu queria compartilhar sobre a vida de vocês, sobre todos nós, na verdade, sobre um homem que também tinha promessas, sobre um homem que tinha coisas tão poderosas para viver, ele e a casa dele. Porém, situações foram surgindo em sua caminhada, e ele teve que tomar uma posição, ele teve que decidir na sua vida, permanecer firme ou abandonar tudo, largar tudo. Então, se você quiser me acompanhar, Gênesis capítulo 26, versículo 12 ao 14, nós vamos ler a história de Isaac. Eu vou dar uma resumida daqui a pouco forte, para a gente poder sintonizar o que está acontecendo aqui. Então o texto diz assim, Gênesis capítulo 26, versículo 12: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, olha só que poderoso, gente, olha só aqui, ó. Isso aqui vai ser a próxima palavra para a gente ministrar oferta e dízimo. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grandes números de servo, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Até aqui, porque eu vou passando o texto para frente. Aqui nós estamos em um momento onde Isaac, o filho da promessa, o filho de Abraão, vocês lembram que Deus falou para Abraão: eu vou te dar um filho, e depois vem Isaac. Aqui está o garoto, agora já é um homem formado, agora já é alguém que está à frente, com a sua família, já está envolvido. Agora os boletos estão chegando na sua casa. Agora ele está sabendo que não é mais o papi que banca agora. O cara tem que acordar para a vida e ver: pô, meu negócio chegou. Tem que despertar, tem que acordar. E aqui nós temos então Isaac, filho de Abraão, em um momento bem delicado da sua jornada.
Porque quando você pega, eu vou dar um resumo, um pano de fundo. Houve fome em Canaã e Isaac foi morar temporariamente na terra dos filisteus. Então houve fome em Canaã, ele saiu e foi morar na terra dos filisteus. Chegando naquela terra, ele chegou e queria decidir e se mudar para o Egito, para buscar a abundância de alimento, pastagem. Mas aí Deus, Jeová, aparece para ele numa teofania, que nós chamamos isso na teologia, que é uma aparição do próprio Deus. Eu creio ali que é uma tipificação do Senhor. O Senhor Jesus aparece para ele, uma experiência, e ali o Senhor adverte ele: cara, não faça isso, não vai para lá. Encorajou ele para ir para a Filistia, que era a terra dos filisteus, aonde ele pudesse habitar ali depois naquilo que Deus tinha. E o Senhor fala para ele: eu serei contigo, eu te abençoarei. Então você vê que ali Isaac começa a ter promessas tão poderosas da parte do Senhor. E mais para frente Isaac deu mancada, comeu bola. Chegou a esposa dele, tinha uma beleza. Os caras olharam e falaram: cara, essa mina aí é mó gatinha. E aí, qual que vai ser? Quem que é ela? Ao invés dele falar que é minha esposa, com medo dos caras matarem, ele falou: aí não dá não, falar que é minha irmã, é minha irmã. Só que aí os caras se ligaram e viram que Isaac aqui no caso, ele tratava a irmã dele de um jeito diferente. Os caras falam: mano, você trata a irmã diferente, como quem trata a esposa. Aí ele falou: tá bom, eu falo. Tipo assim, não é minha irmã não, é minha mulher. Os caras: você tá doido, cara, que é isso? Então ele errou, reconhece e tal. E até que ele muda o pessoal que está ali com ele. Ele começa a prosperar naquela terra. Logo depois desse episódio desagradável, Isaac estabeleceu-se naquela terra e ele começou a prosperar. Porque, meu irmão, Deus começa a mover na vida daqueles que é fiel ou fiéis ao Senhor. Então aqui Isaac, ele se estabeleceu como próspero fazendeiro. Aqui, meu irmão, ele se tornou-se até invejado pelos teus vizinhos que estavam ali. Os filisteus olhando, falando: cara, esse cara só prospera, esse cara só cresce, esse cara só tem abundância. O que acontece? O cara está aqui no nosso meio, só ele começa a viver coisa diferente. Até mesmo um homem chamado Abimeleque estava lá, ficou com inveja dele e falou: cara, é o seguinte, você tem que sair daqui, cara, você não pode ficar aqui. E ali ele tenta dar um passo um pouco mais adiante. Nessa que Isaac muda mais adiante, ele começou em busca de uma nova vida. E naquele momento ele tem um encontro com algo que ele não podia imaginar. Ele se depara agora com os poço de água, pegar água, a qual o seu pai havia aberto. E o seu pai que estava lá, que era Abraão, ele tinha aberto esse poço e pegava essas águas. Agora Isaac descobre que os nativos, que a galera daquela região havia entulhado os poços que o pai dele havia aberto para lá, para toda a família e todos poderem pegar aquela água. Você vê isso em Gênesis 26:18. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Então aqui você vê que Isaac vai à procura de poços para poder encontrar água, mas ele se depara agora com esses poços entulhados. Entulho havia sido jogado, então entulho jogado, você não tem mais acesso à água. E agora o que isso significa para nós? O que poço significa para nós? Poço fala de muitas coisas, mas entre elas, quando nós falamos de poço, nós devemos entender que poço, em geral, ele era público, mas dele dependiam todos para saciar a própria sede e também do rebanho. Então naquela época a agricultura, que é o que eles viviam, do gado, e eles sem poço, sem água não tem como viver. Você sabe, o ser humano sem água vive, sim ou não? Não. Então sem água não consegue viver. Sem água o meu gado não consegue reproduzir, não consegue estar vivo, não consegue estar ali hidratado, não tem como permanecer. Então ele se depara numa situação onde aquilo que poderia trazer vida para ele agora está entulhado. Aquilo que trazia vida para ele, para a família dele, para os negócios dele, não tinha mais acesso. O inimigo havia entulhado. O que o inimigo falou?
não podemos deixar esse cara de forma alguma ter acesso à água. O que o inimigo está falando? Nós queremos matar esse cara, nós queremos exterminar a família dele, nós queremos acabar com os negócios dele. Eles não podem prosperar, eles não podem crescer. Quando eu falo de prosperar, é estar melhor hoje quando eu era ontem. Amém? Amém, gente? Só para vocês entenderem. Então aqui falando disso, então o inimigo faz de tudo e acaba agora entulhando. E Isaac sabia que para sobreviver, não apenas ele, mas toda a sua família, o seu negócio, era necessário água. E aqui eu vejo algo muito importante para nós hoje, porque quando nós falamos de água, para nós, para os nossos dias, água se refere à palavra de Deus, água se refere também ao Espírito Santo. Água fala de fluir de Deus nas nossas vidas. Então nós vemos textos que são aplicados falando que água tem a ver com a palavra de Deus. A palavra fala que existe um rio que flui do trono de Deus. Então água, a palavra fala que o Senhor derramará a chuva temporã e a serôdia. Então água mais uma vez. Então nós vemos que água está se relacionando aqui com a palavra de Deus, está se relacionando com aquilo que Deus queira derramar na minha e na sua vida. E se nós olhamos aqui, o inimigo não deseja que isso venha sobre as nossas vidas. O inimigo não quer que você tenha acesso às águas de Deus. O inimigo não quer que você tenha acesso à palavra. O inimigo não quer que você tenha acesso às revelações de Deus, ao derramar de Deus, ao agir de Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que se eu e você lermos a Bíblia, a nossa fé começa a crescer. Ele sabe que se você começa agora a viver a Bíblia, Jesus disse, não sejam somente ouvintes, mas, ou melhor, Tiago fala, não sejam somente ouvintes, mas praticantes. Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama. O que constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica. Então nós vemos que o inimigo faz de tudo para que isso venha a ser quebrado nas nossas vidas. Ele não quer que você tenha acesso à palavra, ele não quer que você tenha acesso a Deus, ele faz de tudo para bloquear a nossa vida, a esse acesso às águas do Senhor. Trazendo para os nossos dias, para a gente poder entender, é aquela guerra que nós falamos. Puxa, mano, vou para o culto, estou programando, tem levante e tudo, carro quebra, pneu estoura, motor zoa, o tio que nunca vinha em casa resolveu surgir em casa. E aí, cheguei, cafezinho para nós. Tio, tanta hora para chegar, chegou agora. Situações que nós vemos, o nosso trabalho está corrido demais, estou correndo para tudo que é lado, cara, não estou conseguindo nem ler a Bíblia direito. O inimigo começa a aplaudir quando isso acontece, porque ele fala, show, eles estão no caminho certo que nós queremos, porque ele não tem acesso mais à palavra. Se não tem mais acesso à palavra, ele não tem acesso mais à água que pode mudar a vida dele. Então aqui o inimigo fala, uau, ele não consegue mais ir nos cultos, porque agora a vida dele é corrida demais. Isso estamos conseguindo, porque agora Deus e a água de Deus, derramar de Deus, está ficando de lado. Show de bola, os afazeres dele está sendo prioridade, bacana, show, ele está deixando ali toda a água que pode tocar e transformar a vida dele, a casa dele, os negócios dele, a área profissional dele, o relacionamento dele, as emoções dele, está sendo totalmente destruído. Porque sem água nós não conseguimos viver. Da mesma forma, as pessoas que não se alimentam da palavra, as pessoas que não se rendem ao Senhor Jesus, são pessoas que são governadas pela sua alma, pelas suas emoções, pelos medos, pelas paixões das coisas dessa terra. Então nós começamos muitas vezes a não perceber isso. Nós entramos em uma rotina e achamos que é normal. Não, cara, não precisa de todo culto. Para que todo? Vamos às vezes, esporádico, de vez em quando der, tá valendo, tá de boa. De vez em quando eu vejo um Reels ali, eita glória, recebi, aleluia, tá valendo. Tá bênção demais. Para que ler Bíblia? O pastor lê domingo e traz para a gente, mais fácil, mastigado. Eu não preciso ler a Bíblia.
Mas na verdade isso são estratégias do inimigo de entulhando poços. Ele vai levantando situações e nós infelizmente vamos aceitando e vamos caindo no engano violento. E nós não percebemos e nós começamos muitas vezes a deixar de viver aquilo que Deus queira derramar nas nossas vidas. Aí sabe o que acontece? A nossa fé não cresce. Por a fé não crescer, nós começamos agora a questionar: será que Deus vai mover? Sim ou não? Não sei, acho que não é bem assim. Nós começamos a questionar se o Senhor vai agir nas nossas vidas. A nossa fé não crescendo, nós começamos a viver mais pelo nosso eu natural e carnal do que pelo nosso eu espiritual, crendo nas promessas do Senhor. Então nós não podemos de forma alguma permitir com que essas águas toquem permitir que o inimigo bloqueie essas águas de tocarem as nossas vidas. Então em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16, olha só o que ele fala sobre a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ele está falando da palavra do Senhor. Ela foi totalmente inspirada. Quem fez o mergulhando da primeira aula teve acesso, viu o que nós falamos aqui. Ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Olha o segredo da palavra. Continua: ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então quando eu e você deixamos de ler a palavra e vivermos a palavra de Deus, nós deixamos de ver isso acontecendo nas nossas vidas. Nós não conseguimos ser preparados pelo Senhor, muito menos ser capacitados pelo Senhor, muito menos envolvidos naquilo que o Senhor quer fazer. Porque uma pessoa que não tem água na vida dela não sobrevive. Da mesma forma nós sem o derramar de Deus, do Espírito Santo, da palavra do Senhor, nós não conseguimos viver uma vida com propósito nessa terra. Por isso que você encontra pessoas tentando preencher o buraco no peito com coisas, pessoas, relacionamento, título, dinheiro, droga, bebida, tudo que for, porque ela quer preencher, ela quer encontrar um sentido de viver. E sabe aonde você vai encontrar o sentido de viver? Naquele que tem a água viva, o nosso Deus poderoso e sobrenatural. É nele que você encontra o sentido de viver, é nele que você encontra o propósito por qual você existe. Você serve um Deus que quer derramar coisas poderosas e sobrenatural na sua vida. Então, amada igreja, uma pessoa que não aceita, ou melhor, uma pessoa que aceita o inimigo entulhar os poços, essa pessoa está em sequidão das águas de Deus. Ela está numa sequidão espiritual, e isso não pode acontecer. Nós não podemos aceitar, nós não podemos permitir que o inimigo venha interromper o fluir das águas de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Isaías 44:3: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Só que olha só que interessante, ele não fala: eu derramarei água sobre todo mundo, querendo ou não. Ele não fala isso. Eu derramarei água sobre o sedento. Sedento, quem é sedento? Quem tem sede, desejo, eu quero. Então ele não fala assim, ó, vai vivendo que eu vou derramar de qualquer jeito. Eu derramarei água sobre o sedento. Aquele que pede, aquele que clama, aquele que busca, aquele que permanece, esse eu vou derramar água. E você viu que ele fala no próprio texto? Ele fala: ei, eu vou derramar água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Naquela vida que está sequidão, está seco, ele fala: eu vou encharcar com a minha água. Ou seja, eu vou mudar o cenário que você está vendo hoje. Aonde havia morte, eu vou começar a trazer vida. Aonde havia destruição, eu vou trazer restauração. Aonde as pessoas olhavam e falavam: nossa, mas não cresce nada. Cresce sim, porque as águas que o Senhor derramará na minha vida vai trazer vida no meio deste lugar. E ele fala: não apenas você, a tua posteridade, a bênção do Senhor virá sobre você, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos filhos dos teus filhos. Então receba nessa noite essas águas. Não permita o inimigo de forma alguma entulhar o fluir de Deus na sua vida, porque Ele quer derramar muito mais. Pode aplaudir o Senhor. Senhor Jesus, aleluia.
Então você vai perceber, toda vez que você vai fazer uma coisa relacionada a Deus, sempre vai ter um problema que vai querer paralisar você. Quem já percebeu isso? Deixa eu ver. Todos nós. Porque Ele não quer que você tenha acesso. Ele não quer, o inimigo não quer. Porque Ele sabe que Ele vai ter que recuar. Agora, por isso que Isaac decidiu abrir os poços. Ele falou, morte na minha casa? Não. Na minha vida? Não. Eu quero a vida de Deus. E ele vai e decide. Só que interessante, que toda vez que ele decidia abrir o poço, o inimigo se levantava para frustrar os seus esforços. Ou seja, o inimigo fazia de tudo para paralisá-lo. Toda vez que ele ia abrir um poço, o inimigo se levantava. E aqui você acaba vendo o texto. Gênesis capítulo 26, versículo 26, versículo 19. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então você vê que ele vai cavar um poço para tentar encontrar água, e aqui agora os pastores de Gerar se levantam e falam, ei, essa água aí não é sua não, essa água aí é nossa. Falei, como assim, cara? Meus pastores, os caras estão cavando, como assim é tua? É nossa. E ele dá um nome para aquele poço, e o nome que ele dá é Ezeque. E aqui eu vejo que a primeira tentativa de abrir um poço, os filisteus contenderam com os pastores de Isaac, e ele deu esse nome. Esse nome Ezeque significa contenda. A raiz dessa palavra no hebraico significa exercer pressão sobre. Então aqui o texto nos mostra que os pastores ou os homens de Isaac, ao tentarem abrir para encontrar as águas, o inimigo agora começa a exercer pressão sobre a vida deles. O inimigo começa a vir trazendo pressão sobre a vida deles. E aqui, amada igreja, nós vemos que o inimigo exercerá toda a pressão possível para você desistir de buscar a Deus e desistir de buscar a tudo o que Deus tem para a sua vida. Então aqui nós vemos que nós muitas vezes caminhamos debaixo de pressão, nós caminhamos debaixo de bomba muitas vezes, problemas, situações, e aqui está o cara tentando buscar água para a vida e para a família inteira, quero buscar algo diferente, quero buscar algo novo, só que agora o inimigo está oferecendo pressão, está vindo com pressão, não, você não vai buscar não, você não vai não, de forma alguma. E isso me faz lembrar o que Jesus falou, no mundo no mundo passais por aflições. João 16, 33, está ali, você vê isso, Jesus falando. E aqui, meu irmão, é certo que nós passaremos por situações de pressão na nossa vida. Às vezes eu fico admirado de ver uns crentes achando que a gente vai viver uma vida de mar de rosa. Isso não vai acontecer, crente. Teremos momento de paz, momento de bonança, Deus vai agir, crescimento, mas o inimigo não dorme, o inimigo não para, ele fala de tudo para paralisar e travar você. Por isso que 1 de Pedro 5,8 ele fala assim, sede sóbrios e vigilantes, tem que vigiar. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então o inimigo, ele vai oferecer pressão, ele vai oferecer resistência, ele vem com tudo para querer paralisar a gente, mas nós não podemos aceitar isso, nós não podemos aceitar. É que muitas vezes nós falamos, Deus, dá boa, o que está rolando? O que está pegando? Aonde foi que eu errei? Eu taquei pedra na cruz, me ajuda. É só bom, é só BO, é só problema, como é que está? Meu irmão, você sabia? Aqui eu vou te ajudar. Porque quando a gente fala que vem os problemas, tem aqueles crentes que já quer sempre falar, você está em pecado. E pode ser. Tem gente que talvez está em pecado, está brecha, tem que resolver um negócio que está tendo uma resistência do inimigo aí. Mas muitas vezes não. A pessoa está com vida no altar, buscando a Deus, se consagrando, e mesmo assim o problema está vindo. Sabe o que está acontecendo? Deus está te forjando.
Deus está trabalhando no teu caráter. Deus está trabalhando dentro de você as suas emoções, a sua fé. Deus está trabalhando a paciência. Deus está trabalhando para que você realmente, a tua esperança cresça e continue crendo e confiando no Senhor, que a sua fé cresça. Então nós vemos, Tiago fala isso: tende por motivo de alegria passares por várias provações. Então não é alegria, nossa Deus, eu não creio que Tiago falava assim, ó, ai cara, que vontade de ter uma bomba na minha vida hoje. Eu não creio que Tiago falava isso. Eu não creio que Tiago falava, uau gente, meu casamento estourou, uau, não, eu não creio nisso. Ele não está comemorando a alegria do problema em si. Ele fala, tende por motivos de alegria passares por várias provações. Ele está falando, galera, não olhe o problema que você está enfrentando apenas hoje. Isso aqui é uma circunstância, uma situação que está vindo para trabalhar dentro de vocês. Prepare o seu coração, permaneça firme, creia no Senhor e comece a visualizar você passando por tudo isso, porque depois que você passar, você vai ser alguém que vai subir um degrau a mais na escada, no nível com Deus. Você vai ter alguém que vai estar no outro patamar, você vai estar mais preparado, você vai estar forjado. Então nós não podemos de forma alguma aceitar ou permitir que o inimigo venha querer oferecer pressão nas nossas vidas e nós ficarmos parados, ficarmos apanhando. Ai, estou apanhando, meu Deus. Meu irmão, eu aprendi uma frase com o apóstolo Rina, que é o que fundou a igreja Bola de Neve. Nós temos que bater muito para apanhar pouco. Como é que você bate muito? Pastor, você falou de bater, eu vou trocar uma ideia com a minha esposa hoje, aleluia. Nós vamos fazer um jiu-jitsu no amor, aleluia. Não é isso. O bater muito é uma questão de nós contra-atacarmos em oração, em jejum, em leitura da palavra, os ataques que o inimigo está vindo, oferecendo. Porque às vezes o crente tem a pressão que está vindo do inimigo e ele prefere ficar chorando num canto, lamentando, murmurando, do que realmente guerrear, do que realmente entender o que está sobre a vida dele, do que realmente se levantar como homem, uma mulher de Deus, ungido pelo Senhor, e realmente entrar nesse campo de batalha e falar, cara, você está vindo comigo com pressão, mas uma coisa eu sei, eu não estou sozinho nessa batalha não, Deus está comigo, o Senhor vai mover na minha vida. É o que o Salmos 23:4 fala. Olha só o que ele fala, nós sempre amamos esse texto: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele está falando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vai ter vale, vai ter sombra, vai ter morte? Vai. Mas ele fala, eu não estou só, o Senhor está comigo. Meu irmão, você não está sozinho nesse campo de batalha. Você não foi jogado no meio por esse Deus. Deus levantou você, Deus direcionou você, Deus vai cuidar de você, Deus vai orientar você. Só que nós ficamos só nessa parte, nós esquecemos a outra parte. Porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. A gente só quer aquela parte porque tu estás comigo. Mas o teu bordão e o teu cajado me consola, a gente nem quer. O que é o bordão e o cajado? Ele está falando sobre o Senhor é meu pastor. Então ele está pegando uma referência de um pastor cuidando de ovelha. E o pastor que cuida de ovelha, ele tem dois instrumentos na mão. Ele tem o cajado e ele tem o bordão. O cajado é aquele pedaço de pau que nós conhecemos que parece um gancho, aonde ele pega a ovelha, ele puxa ela para perto, para talvez livrar ela de um problema. Só que o bordão é uma outra varinha, que ele corrige a ovelha, para ela aprender o caminho, a direção que ela tem que ir e nunca mais cair naquele buraco. Então quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, tem a aproximação de Deus. Você está comigo, mas agora eu vou lapidar você, para você aprender como você tem que caminhar. Eu vou corrigir você, eu vou orientar você, eu vou trabalhar dentro de você. Eu não estou livrando você para que você continue uma ovelhinha com medinho, o lobo, eu puxo você para perto, estou contigo, mas eu vou agora te orientar, lapidar, corrigir, te ajudar, para que você consiga passar por tudo aquilo que vier diante de você.
Então aqui nós vemos um Deus que corrige, aqui nós vemos um Deus que se aproxima, aqui nós vemos um Deus que fala: quando tem pressão, lembre, você está sendo forjado, está sendo lapidado, você está sendo moldado, você não vai continuar mais o mesmo. Por isso que eu falei lá no início, nós não podemos levantar uma geração de filhos mimados. Por quê? Porque Deus nunca esperou ter filho mimado. Deus espera homens e mulheres forjados, homens e mulheres lapidados, homens e mulheres que falam: Senhor, tem pressão, tem bomba, mas eu entendi, estou sendo trabalhado, estou sendo lapidado, e a melhor coisa, eu não estou sozinho, porque o Senhor está comigo, o Senhor me orientará, o Senhor moverá com unção, graça e poder na minha vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Agora o outro poço, Isaac tenta abrir um outro poço que não rolou. Se levantar, ele deu um nome. O segundo poço que ele foi abrir, o texto fala em Gênesis 26, 21. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Então o inimigo se levantou também quando ele foi abrir outro poço. Por isso recebeu o nome de Sitna. Aqui a palavra Sitna, a raiz dessa palavra, na verdade a palavra Sitna significa briga. A raiz dessa palavra significa acusação. Então Isaac deu o nome daquele poço de acusação. Os caras vinham sobre ele e queriam acusar ele. E aqui você vê no nosso dicionário, acusação é acusar, é imputar uma falta ou um erro. E aqui, amada igreja, eu vou ter que dar uma pegadinha na gente. Por quê? Porque nós sabemos que existe um acusador da nossa vida, sim ou não? O inimigo é o nosso acusador. Lá em Apocalipse menciona, não coloquei esse texto, não se preocupa, Aleixo, lá em Apocalipse 12, 10, eu só estou mencionando, fala que o inimigo é o nosso acusador de dia e de noite diante do Senhor. O inimigo fica de dia e de noite pesando, acusando. Olha o que o teu filho fez, olha o que a tua filha fez. Isso é que é o papel do inimigo. O inimigo fica de noite acusando, pesando, tentando de alguma forma que a gente fique amarrado com ele. Mas nós não permaneceremos, porque o Senhor Jesus nos alcançou e fomos alcançados pelo Senhor Jesus. E aqui, amada igreja, é onde muitos infelizmente apanham, porque mesmo estando com Cristo, eles não sabem quem são em Cristo. Eles não sabem o que Jesus tem para a vida deles. E por causa disso, aqueles que receberam Jesus como o Senhor de suas vidas, vivem aceitando as acusações do inimigo sobre a sua vida. Pessoas que ficam aceitando vozes demoníacas, satânicas, sementes das trevas, vindo sobre a vida deles, e eles acabam dando mais moral para o inimigo do que para o Deus que já libertou eles da mão do inimigo. É horrível quando você encontra uma igreja que dá mais crédito para as coisas das trevas do que para o Deus que criou tudo. É horrível quando você encontra uma igreja paralisada, crentes que têm medo do que o inimigo está vindo, porque eles não sabem quem eles são em Cristo e o que Cristo tem para a vida deles. Ali, meu irmão, eles têm que aprender a exercer a autoridade que o Senhor Jesus nos confiou. Lucas capítulo 10, versículo 19, o texto diz assim: eis aí vos dei, Jesus está falando, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então Jesus, ele está falando para nós. Jesus foi aquele que pisou a cabeça da serpente. Jesus venceu o inimigo. Ele foi para aquela cruz, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele foi até o inferno e falou: é o seguinte, parada parou, o Pai está on, o homem da mão furada chegou, eu venci, agora todos vocês estão debaixo do meu pé. Então o que ele está falando? Quando a igreja entende quem Jesus é, a igreja se posiciona diferente, a igreja age diferente. Só que nós muitas vezes permitimos o inimigo ficar acusando: olha o que você fez, olha o teu passado. Dica número 1, se tem pecado, se arrependa, confessa e muda. Porque enquanto tem pecado, ele vai continuar acusando,
ele vai continuar pesando. E ele vai ter munição, porque o pecado dá permissão para ele tocar. Agora, quando você confessa e se arrepende, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos limpar, para nos purificar, e nós começamos a viver debaixo da bênção do Senhor. Só que agora o crente, mesmo quando confessa, mesmo quando entrega, dá crédito mais para o inimigo. Você quer ver como a galera dá? Repete assim comigo, melhor antes: autoridade. Eu vou pedir para você aumentar um volume um pouquinho, aleluia, não se preocupe, vem comigo que vai ser bem. Fala assim comigo: autoridade só é autoridade quando eu uso. Autoridade só é autoridade quando você usa. A autoridade só é autoridade quando você usa. E o crente esquece a autoridade que ele tem. Pastor, eu fui naquele lugar, só de entrar lá, arrepiou tudo. Pastor do céu. Ó. O que você fez na hora, irmão? O quê? Saí vazado. Mas você nem quis orar? Eu não, Deus me livre. Deus me livre. Pastor, o meu chefe mexe com umas paradas estranhas. Ele tem uns contatos diferentes. E aí? Eu não consigo ficar ali dentro. Dá medo. Só de falar, trava. Não aguento. Eu acho que eu tenho que passar pelo corredor dos intercessores e todos me ungirem, todos virem comigo. Pastor, o ambiente daquele lugar é complicado, não dá, eu tenho que sair de lá. Aí na minha cabeça eu fico assim: será que entendeu quem é Jesus? Não, pastor, mas aquela terra lá foi consagrada. Me fala uma que não foi. Jesus falou: o mundo jaz no maligno. Você vai para onde, crente? A terra que nós estamos aqui em Foz do Iguaçu teve derramamento de sangue, sim ou não? Teve a guerra, mano. Brasil e Paraguai acabou com tudo. Isso aqui espiritualmente falando, parceiro, bagaçou geral. Esse prédio que nós entramos aqui fechou na época de 90. Isso? 90, na época do Collor. Era o antigo mercado. Virou Cracolândia aqui dentro. A gente não sabe nem o que aconteceu aqui dentro. Vai saber se não rolou tantas atrocidades aqui dentro. Não, pastor, mas não dá. Pastor, eu passei pela porta. Não dá. Parceiro, eu sei que existe a guerra. Eu já entrei em lugares que você sente que está carregado. Quem já entrou em lugar carregado? A gente sente. O que você faz na hora? Pastor, eu saio vazado. Crente. Se você corre, é o que o inimigo fala assim, isso, continue assim. Uma ovelhinha com medinho, vazadinho. Porque na hora que você chega, você tem que lembrar quem chegou. Tem treta? Tem janho, capiroto, inimigo, diabo, satanás, como você queira falar? Tem. Mas fizeram uma pergunta para Jesus: Jesus, cadê o reino de Deus? Aí ele falou: não está lá, não é cá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então na hora que eu chego, pode aplaudir Jesus bem forte.
Então na hora que eu chego, claro que o inimigo vai oferecer resistência. Ele não quer perder território, ele quer continuar reinando e governando. Mas na hora que eu chego, não é que eu me acho, porque crente não se acha, crente ele é. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. É você entender quem te comprou, é você entender, eu fui comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Eu me rendi ao meu Senhor. Eu sei que tem guerra, eu sei que tem batalha, mas eu não vim na força do meu braço, eu vim na força do grande eu sou. Eu vim na força de um Deus poderoso e sobrenatural. Eu vim no nome de Jesus Cristo. Então ele me deu autoridade. Olha só, eu dou autoridade. Coloca Lucas 10:19 de novo. Eu dou autoridade sobre todo o poder do inimigo. Cadê aqui todo o poder do inimigo? Então olha que o inimigo vem, ei, aqui não, aqui não. Aqui é alguém que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Aqui é alguém que tem Jesus na veia. Aqui é alguém que foi resgatado pelo Senhor. O homem da mão furada é ele que governa a minha vida. Eu sei a autoridade que ele me deu. Até aqui você reinou, até agora você estabeleceu território, mas agora eu piso, porque onde eu ponho a planta dos meus pés, porque creio e confio no Senhor, ele vai dar, ele vai mover, ele vai agir. Então não é você que vai ficar com medo, não é você que vai trazer medo para mim. Você tem que bater em retirada, porque em nome de Jesus Cristo, saia. O nosso Deus é o Deus do impossível. Pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Se você não sabe quem você é em Jesus, você fica assim, com medo. Até você expulsar o seu primeiro demônio. Aí você fala, é da hora isso. Só que nós não podemos levar de qualquer maneira. Não é brincadeira. Por quê? Eu vou colocar, põe o Tiago 4:7 primeiro, Aleixo, por favor. Ele fala assim, está na sequência, eu só vou pular isso, obrigado. Sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós sempre usamos só essa parte aqui, ó. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É verdade? É. Mas isso aqui só acontece quando eu e você vivemos isso aqui. Sujeitai-vos a Deus é você entrar debaixo do governo do Senhor. Eu estou me sujeitando a Ti. Não são mais as minhas paixões, as minhas vontades, a minha carne que governa, mas agora é o Senhor na minha vida. Eu entro debaixo de Ti. Então eu me sujeito a Ti. Pode exercer governo na minha vida e direção. Quando eu permito isso, agora sim eu resisto ao diabo, ele fugirá de mim. Por quê? Porque eu estou debaixo de autoridade. Se eu tenho a autoridade do Senhor na minha vida vindo sobre mim, eu consigo exercer a autoridade. Agora, se eu não estou sujeito a Deus, a hora que o inimigo se levanta, eu não consigo exercer a autoridade. Por quê? Porque eu quebrei a cadeia de comando. Quem aqui é militar sabe muito bem disso. Quando você está debaixo da cadeia de comando, acabou e vai. Agora, quando sai debaixo da cadeia de comando, você está sozinho, parceiro. Você quebrou a cadeia de comando. Agora, quando você entra debaixo dele, você exerce autoridade. Você tem que saber quem que você é em Jesus. Você tem que saber a autoridade que ele deu na tua mão. Então você que recebeu Jesus como o Senhor e Salvador, a hora que você entrar num ambiente que está pesado, você tem que falar, aqui não. O meu Jesus vai mover na minha vida. Eu vou orar, vamos consagrar, vamos ungir. Deus vai mover. Você não fica os caras, não, tá pesadão, tá não sei o que. Claro que tá, mano, mas o nosso Deus é maior. Você não serve um Deus que vai vencer, ele já venceu. Você serve a Jesus que venceu o inimigo, pisou na cabeça do inimigo. Então nós não somos derrotados. Nós somos uma geração resgatada, lavada no sangue de Cristo Jesus, e que precisa entender quem é em Jesus. Porque, meu irmão, se você não consegue entender isso aqui, sujeitai-vos a Deus, você passa por isso aqui que eu vou ler agora. Atos 19:13 diz assim: e alguns judeus, olha a cena, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar, olha só, tentaram invocar o nome de Jesus sobre processo de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os caras chamaram no peito. Aí, demônio, esconjuro a Jesus a quem Paulo prega. Tipo, vaza. Versículo seguinte: os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Para quê? Eles eram religiosos? Sim. Então tem toda a roupagem religiosa. Eles estão tentando exercer uma autoridade que infelizmente não receberam.
E eles estão tentando, meu irmão, ir para cima do bicho, tentando oferecer resistência. Esconjuro o nome de Jesus a quem Paulo prega, achando que aconteceu alguma coisa. Põe o versículo seguinte, 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? O bicho chegou na lata e falou assim, ó: eu tô ligado quem é Jesus, mano, o que você está falando aí acabou com a gente. Eu tô ligado quem é Paulo, no começo estava junto com a gente, mas agora o Senhor alcançou ele, está do lado do Senhor. Mas e vocês quem são? Você e eu temos uma identidade no mundo espiritual. Quando você tem Jesus como o Senhor da sua vida, você agora está nele. Você está nele. E quando o mundo espiritual olha para você, eles veem Jesus. Eu vou te falar no testemunho do meu pai. E depois eu posso contar. Não, eu vou contar só do meu pai. O outro vai ficar para outro dia. Pastor, conta. Eu gosto de saber da vida dos outros. Fala para mim, me ajuda. Bater papo no trabalho. Meu pai, servo do Senhor, fazia muitos trabalhos lá no centro de São Paulo. Praça da Sé, São Bento, toda aquela correria, loucura. E lá sempre tinha a galera que lia a mão, que eram os videntes, cigano e tudo aí mais. Galera que ia lá, cartomante e tudo mais. E elas sempre ficavam sentadas e elas nem viam a cara da galera. Elas ficavam só assim, ó, chamando, e a galera que ia lá, dava a mão. Elas falavam o que tinha que falar e a pessoa dava um dinheiro, jogava um dinheiro do lado. Meu pai chegou um dia, passando, e aquela pessoa chamando, ele falou assim: vamos lá. Catou e deu a mão para ela assim, ó. Na hora que ele deu a mão, com o intuito de poder evangelizar, na hora que ele deu a mão, ela sem olhar para a cara do meu pai, só olhou para a mão dele. Crente não, sai daqui. Só de olhar para a mão. Pela cara de vocês, dá para ver que muitos de vocês nunca viram isso. Pastor, eu achava que era só ir no culto. Quer que eu sente igual quinta-feira? Vou sentar igual quinta-feira. Pastor, eu achava que era só ir no culto e ficar assim, ó. Eu achei que era só no culto e dar um glória. Eu achei que era só no culto e ficar de boa. Eu achei que eu tinha uma cadeira cativa na igreja. Ó, tá lá, eu coloquei o chiclete aqui embaixo para marcar. Como é que você deixou o outro sentar no meu lugar? Crente, você tem que entender quem você é. Você foi comprado. Deixa eu levantar devagar. Quinta-feira eu quase travei a coluna. Você tem que entender quem você é em Jesus. Você acha que o sangue de Jesus foi derramado só por derramar? O sangue dele, espiritualmente falando, quando alguém se rende a Jesus, é marcado, selado pelo sangue de Cristo. Existe uma marca no mundo espiritual, minha e tua. Por isso que esses demônios falaram: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês quem são? Eu não consigo identificar. Vocês não têm marca, vocês não estão sujeitos a ninguém. Está sujeito a quem? Então, meu irmão crente, você tem que entender que você serve um Deus do sobrenatural. Você serve um Deus que Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão. Eles precisam recuar. Por quê? Porque não somos nós, as nossas habilidades, o nosso eu. É um povo sujeito ao Senhor, é um povo rendido ao Senhor, é um povo debaixo da cadeia de comando, debaixo de autoridade, que exerce autoridade. E ele entende: tem ambiente pesado? Tem, mas a glória e o reino de Deus chegou. E aonde havia prisão vai ter libertação. Aonde havia enfermidade agora vai ter cura. Aonde havia destruição agora vai ter restauração. Aonde havia morte, Deus vai trazer vida. Então eu declaro sobre a vida de vocês uma geração que se levanta entendendo quem é em Jesus. Uma geração que se levanta, uma geração que se levanta debaixo da autoridade que Jesus nos deu, para você poder exercer toda a autoridade sobre o inimigo, porque ele bate em retirada. E nós declaramos: é o nosso Senhor quem vive, e nós servimos um Deus que já venceu. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. E para fechar, Isaac deu mais um passo, e aí ele conseguiu viver algo diferente. Gênesis capítulo 26, 22 fala assim, ó: partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, então não teve levante, porque ele permaneceu, chamou-lhe Reobote e disse:
porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Isaac poderia ter desistido, sim ou não? Sim, poderia ter desistido, assim como muitos que nós conhecemos que já desistiram. Deus tem promessa, mas esquece que precisam se posicionar, precisam permanecer. E agora ele fala: estou cavando e não tem mais adversário. Sabe que isso não mostra? É Deus falando: ei, pela tua perseverança, você vai começar a herdar a promessa. Você vai começar a viver aquilo que eu tenho para você. A palavra Reobote significa lugares amplos ou ruas largas. Então isso fala de alargar das estacas, isso fala de crescimento, isso fala de Deus falando para mim e para você: chegou um momento de expansão na sua vida, chegou um momento de crescimento na área financeira, chegou um momento de transformação na sua casa, chegou um momento de mudança, porque você permaneceu, porque você não desistiu, porque você confiou, porque você acreditou. Você viu que tinha pressão, você viu que tinha bomba, mas você entendeu quem você era em Jesus, você entendeu o Deus que moveu na sua vida. Então chegou a hora de você viver a bênção e a promessa do Senhor. É o tempo de você viver aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Em Gênesis 26, depois você pode ler em casa tudo. Naquela mesma noite, 26, 24, eu não coloquei esse texto, mas fala assim, ó: naquela mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então Deus traz uma palavra para Isaac, firmando: aquilo que eu prometi para o teu pai, eu vou cumprir também na sua vida. Eu tenho algo para você. Então nessa noite eu declaro sobre vocês uma geração que não vai desistir, uma geração que vai confiar, uma geração que vai permanecer, uma geração que ficará firme, crendo e confiando. Eu creio no Deus que vai mover na minha vida, eu creio no Deus do sobrenatural. Então que se levante essa geração, uma geração forjada no sangue de Cristo Jesus, uma geração que não fica intimidada com o inimigo, mas uma geração que entende quem é, entende o que carrega, uma geração que dá passo e fala: o inimigo vai ter que bater em retirada. Na minha casa o inimigo não governa mais, no meu casamento o inimigo não governa mais, nas minhas finanças o inimigo não governa mais, na minha saúde não governa mais. Eu declaro vida na minha casa, vida na minha vida, vida nos meus filhos, vida nos meus negócios, vida nas minhas finanças, porque eu quero ver o sonho do Senhor concretizado, as promessas do Senhor cumprindo na minha vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte.